Olá pessoal, É, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui hoje a nossa conversa e eu queria dar um aviso a todos que na próxima semana eu farei uma masterclass e nessa masterclass ela será só para as pessoas cadastradas, ela não será aberta no YouTube. Então, quem desejar estar comigo nesse dia, nessa masterclass, eu peço que se cadastrem para que nós possamos ter vocês todos nesse evento aí que eu acho que vai ser muito legal. Vou apresentar uma maneira onde eu posso ajudar vocês, tá certo? Na quarta-feira, dia 27, às 21 horas. Só que, diferente desses dias que nós estamos tendo aqui a abertura lá no YouTube, no dia 27 ela vai ser num ambiente fechado. Então, para vocês poderem assistir, precisam se cadastrar e, fazendo o cadastro, vão receber um link para estarmos juntos no dia 27 de maio, às 21 horas, tá bom? Então tá o link aí no chat, quem quiser se inscreveu, quem já escreveu, o meu muito obrigado, tá? É sempre uma honra estar com vocês e saber que realmente dentro da turma eu tenho vários amigos, isso é muito gratificante, que confiam em mim e sabe que o meu trabalho é sério e não quero enganar ninguém, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho de uma área que é a região periimplantar. Nós viemos conversando sobre Chamber Concept, One Abutment at One Time, eh, quando nós podemos trabalhar na colocação subcristal. Então, o que eu quero mostrar hoje quanto à região periimplantar, o quão importantes são todos esses assuntos que nós falamos anteriormente, né? E tentarmos descobrir aqui, né, o quão previsível é a estabilidade óssea e o estabelecimento de uma barreira de tecido mole. É isso que eu quero mostrar para vocês, o quão importante nós precisamos nos dedicar a essa região aqui, tá? A essa região periimplantar, para que eu possa, do meu ombro do implante até esse contorno marginal aqui, dessa gengiva, buscar 4 milímetros, tá? É de 3 a 4 milímetros. O ideal são 4 milímetros em altura, tá? Mas entre 3 e 4 milímetros é o que nós queremos trabalhar sempre para protegermos toda essa região periimplantar aqui. Então, toda essa região periimplantar aqui precisa ter o quê? Uma camada de tecido ósseo. Aí eu preciso ter conjuntivo e epitélio. E da linha de assentamento aqui do ombro do meu implante até essa região do contorno da gengiva marginal livre, eu preciso ter os 4 milímetros, tá certo? Então aqui eu tenho um transmucoso de 3 e a minha prótese ela vai ficar o quê? Cimentada 1 milímetro subgengivalmente. Então, dentro dessa condição aqui, perdão, a apresentação eu já coloquei. Tá bom. Antes eu estava conversando só, tá? Não sei se havia um delay ou não. Então, aqui nessa região periimplantar, minha preocupação é ter a camada suficiente de tecido ósseo e ter o quê? A espessura de tecido mole ideal. Então, nós precisamos ter em altura 3 milímetros, tá? Que seria o mínimo, o ideal 4.
e na espessura 3 milímetros também, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa condição dessa região periimplantar e o quão importante ela é para que eu possa aplicar todos os conceitos que nós conversamos anteriormente, de chamber concept, one abutment at one time e a colocação subcristal, ok? Gente, tem um pessoal falando que não vê a imagem. Ah, tá. Eu não sei se está tendo um delay. A imagem que vocês estão vendo agora seria de um slide que mostra ciência e prática? Então vamos lá. Quando nós trabalhamos com a pesquisa, né, você busca sempre reproduzir algo que você possa ter na cavidade bucal. Então, quando eu estou trabalhando com a pesquisa, e nesse caso eu já mostrei essas imagens para você, eu estou só arrumando aqui uma coisa para minha imagem não ficar toda hora saindo aqui, só um pouquinho. Pronto, senão toda hora eu preciso mexer isso aqui. Perfeito. Então, essa é uma condição que nós trabalhamos numa pesquisa em animal, então é um trabalho de pesquisa pré-clínico, que nós vamos reproduzir depois o que na clínica nós temos que trabalhar em cima, daquilo que eu vou reproduzir na parte clínica. Então aqui é uma imagem de 2 implantes que foram colocados subcristalmente, tá? Então aqui está entre 1,5 milímetros. Na pesquisa, no padrão, foi deixado 1,5 milímetro abaixo da crista óssea. E nós instalamos os abutments e teve esse perfil de emergência aqui, porque foi instalado os abutments imediatamente e confeccionadas as coroas provisórias. Uma semana depois foram colocadas as coroas em metal. E agora, o que nós temos na clínica é o seguinte, que eu tenho 2 implantes posicionados, como esses 2 implantes posicionados aqui na parte do animal. E aí, eu vejo aqui, ó, o pico ósseo entre esses 2 implantes, e essa imagem eu esqueci de colocar aqui, ela tem 9 anos após a instalação desses 2 implantes aqui. Esse caso não foi feito por mim, ele foi feito lá na Universidade de São Paulo por um colega, e ela me procurou recentemente para colocar as próteses. Ela ficou todos esses anos usando uma coroa provisória, né, nos 2 implantes. Acho até que não sei, o Curtinho, o Davi deve ter trabalhado com essa senhora, porque ele ficou comigo um ano inteiro aqui na USP. Mas essa senhora, ela veio de um curso que eu fazia na USP e foi um colega que pôs os implantes. Então, o que eu quero mostrar para vocês 9 anos depois é aqui, ó, esse pico da crista óssea aqui entre os 2 implantes e o que? A corticalização. Então, você vê, ó, a cortical aqui da área do ligamento periodontal, a cortical da crista óssea, do pico ósseo entre o canino e esse implante, a corticalização novamente indo em direção ao implante, passando pelo implante, a corticalização desse pico ósseo entre os 2 implantes e vindo para o outro lado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que com o tempo eu preciso ter o quê? Para a estabilidade óssea existir e eu não ter perda de inserção de tecido ósseo, essa região vai corticalizar. Então, notem que a mesma reprodução da ciência, né, que foi do estudo com esses cães, nos posicionamentos de
1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros entre eles, quando nós levamos para a clínica, eu preciso seguir isso. Olha como você tem, depois de 9 anos, essa estabilidade. Olha como formou o pico da crista óssea para a formação de papila. E essas coroas recentes foram instaladas, são coroas de zircônia. Então, dentro do trabalho do professor Linkevicius, o que ele recomenda é que você não tenha a parte de cerâmica aqui. Então, quando o técnico for fazer aquela cerâmica de estratificação, que você não faça a aplicação da cerâmica aqui na região cervical, que aqui fique em zircônia, e a zircônia não deve ser o quê? A zircônia não pode ser glaseada, ela deve ser apenas polida, para que essa área da zircônia seja uma área para que tenha o quê? O encaixe das células do tecido mole, tá certo? Então, no que nós buscamos com essa condição de trabalho nessa região perimplantar é o quê? É você colocar um implante, depois de muitos anos, a formação de osso em cima do ombro desse implante, e depois você manter o quê? Um tufo de tecido mole, tá? Um tufo de tecido mole protegendo o quê? A adaptação a Buttmann prótese e a adaptação quem? Osso, abutment, tecido mole. Então, essa coifa de tecido mole, ela é fundamental para manter a integridade dessa região perimplantar. Então, nós temos que saber que a espessura de tecido mole é fundamental para o sucesso dos implantes em longo prazo, tá certo? Então, quando nós estudamos implantodontia, nós sabemos que em 1986 o professor Albrechtson lançou, né, um artigo que falava sobre o que? O nível ósseo que eu posso perder e que seria considerado sucesso para as conexões butt joint ou flat to flat, né? Que nesse caso que ele estava avaliando em 1986 eram resultados relativos ao hexágono externo. Então, se você notar, aqui nós temos a interface implante abutment e nós temos o osso indo até a primeira rosca nessa figura, nesse esquema. Que o professor Albrechtson falou que para essa condição eu teria uma perda óssea de 1,5, tá, até 2 milímetros no primeiro ano e depois 0,2 anualmente, tá certo? Mas, poxa, qual profissional que quer que os seus implantes venham a produzir essa perda óssea nessa região perimplantar? Então, notem esse caso aqui, que também foi feito no curso lá na faculdade, e eu, quando a paciente veio para que eu pudesse fazer a prótese, eu falei para minha aluna, que estava na aluna de mestrado, falei, não, esse trabalho nós vamos remover esse implante, nós vamos colocar um implante na posição correta e o implante colocado, ele precisa de osso. Então eu não vou poder ter ali ausência de osso. No bone, no implant. Então aqui eu vou fazer a remoção desse implante, vou reposicionar um novo implante buscando o posicionamento ideal, que quem puder ver na imagem aqui eu tenho a crista óssea do molar, a crista óssea do pré, e aí eu tenho um gap. O osso não encosta na superfície do titânio. Então aí nós precisamos verificar o seguinte, foi posicionado ao nível da crista óssea e com esse tempo até colocar a coroa de cerâmica nós tivemos uma perda de osso, ou quem colocou esse implante no dia que colocou não colocou infraósseo, não colocou ao nível cristal e colocou supracristal, tá? Essas análises que a gente precisa fazer. Então, para que eu possa colocar um implante e buscar o sucesso desse implante, eu preciso medir
altura de tecido mole, eu preciso medir a espessura de tecido mole. E para implantes de conexão protética cônica, é fundamental que eu posicione esse implante pelo menos 1 milímetro abaixo da crista óssea, tá certo? E eu trabalho sempre entre 1,5 e 2 milímetros, mas quem ainda não tem essa familiarização com o sistema de conexão cônica, eu aconselho a colocar 1 milímetro abaixo da crista. Não posiciona ele ao nível cristal, tá certo? Olha só, então esse implante eu vou remover, porque eu tenho o osso distante do ombro do meu implante, tá? Tá num posicionamento que buscou talvez uma centralização entre as duas coroas, mas está mais próximo do ligamento periodontal desse pré-molar. Então eu removi o implante, aqui era a área onde ficava o implante, e eu vou posicionar o implante nesse ponto aqui, sem mexer com nivelamento de altura, de tecido ósseo, não vou fazer bone ring, não vou colocar biomaterial, porque isso é uma cortical de osso mandibular, ela é muito espessa, e só colocar biomaterial ali, eu não vou formar osso se eu não fechar todo esse espaço com uma membrana, e de preferência nesses casos, quando é para ganhar altura, seriam aquelas membranas não reabsorvíveis. E como era um paciente da faculdade, eu expliquei essas condições, ela já estava um pouquinho, não diria desesperada, mas sem paciência, porque foi feito no curso, depois demora para chamar para fazer a prótese, se demora, às vezes acaba até perdendo os implantes. Então eu optei por tirar e reposicionar um novo implante aqui no mesmo dia que eu removi, posicionei o implante, coloquei aqui do lado distal ao nível ósseo e aqui do lado mesial ao nível ósseo ou um pouquinho mais acima. Olha, 6 meses depois que eu coloquei o implante, né? 6 meses depois, quando vou fazer o quê? A realização da transferência de posicionamento do abutment e fazer uma coroa. Por que você esperou tanto tempo? Como aqui tinha uma área de remoção do implante, eu coloquei um biomaterial, eu vou esperar para dar tempo desses tecidos se reorganizarem, tá certo? Então, acá, quando eu coloquei a coroa, foi agora em novembro, não, agosto de 2019, então a coroa posicionada, e para minha surpresa, eu estou tendo uma abertura aqui nessa interface osso-implante. Então, essa paciente eu preciso chamar novamente a faculdade para fazer uma nova documentação radiográfica para ver se isso aqui, essa região perimplantar, está sendo corrigida, está sendo recuperada. Ok? Então, por que eu estou querendo chamar a atenção de vocês sobre a busca de uma área perimplantar estável, tá, em longo prazo? Porque para que eu trabalhar com perimplantites, tá, as perimplantites elas não têm ainda um tratamento, uma modalidade de tratamento conclusiva. Não existe evidências conclusivas que se eu fazer a limpeza daquela região, fazer a aplicação de laser com uma substância para descontaminar, colocar biomaterial, colocar uma membrana, não são para todos os sistemas que eu vou ter esse tratamento de periimplantite com sucesso. Então eu prefiro trabalhar com o que a literatura me dá para que eu não tenha periimplantite, tá certo? Nos trabalhos do professor Romanos, ele comenta que você tem tratamentos para periimplantite que podem ser cirúrgicos e não cirúrgicos, mas não existe no trabalho de De Bortolo, não existe uma conclusão precisa desse tipo ou dessa modalidade de tratamento. Por isso que antes de chegarmos nessa condição, vamos primeiro no planejamento buscar o quê?
as condições para que eu possa ter a estabilização dessa região periimplantar. Então aqui, o que eu preciso conhecer? Nós sabemos que o ombro polido, ele vai ter a inserção do osso na região da superfície que é tratada. Então, essas áreas de ombro que você tem o polimento, por isso que a maioria dos implantes hoje estão com superfície de ombro tratadas, né? Elas não podem ser mais polidas, elas precisam ter um tratamento de superfície. Ah, mas e se eu tiver a perda óssea? Bom, é isso que a gente não quer. Se eu tiver perda óssea, óbvio que uma superfície polida é mais interessante para eu não ter aderência de biofilme. Mas uma superfície tratada, seja por jato de areia ou por ataque ácido, essa superfície tratada será importante para que eu tenha um encaixe celular mais forte, para que essas células protejam aquela região periimplantar. Então, essa é uma condição que nós precisamos pensar na hora do nosso planejamento. O outro detalhe é ter um implante com uma estabilidade protética, né, ou essa conexão para que eu possa colocar o abutment e fazer a prótese, tem que ser o que? O mais precisa possível. Um imbricamento mecânico, tá? Um imbricamento mecânico fantástico. E é claro que você tendo uma conexão implante abutment estável, você vai ter o quê? A manutenção daquela estrutura periimplantar. Então, o desenho do implante ele é importante. Se vocês notarem nesses casos aqui, eu coloquei um ângulo 6.6 aqui, um ângulo 6.6 aqui, e depois um amigo que veio fazer curso comigo aqui, do Canadá, posicionou esse implante. E olha só, quando nós tiramos esse dente aqui, olha a ausência de mineralização nessa região distal desse implante aqui, ó, desse implante de 6.6. Depois que nós colocamos o implante, não mexi com nada nessa região aqui no dia da cirurgia, não enxertei. A única coisa que nós fizemos na hora de colocar o implante foi feito uma raspagem aqui com curetas de titânio. E olha, 3 meses depois, olha o nível ósseo agora desses dois implantes aqui. E é claro que esse aqui nós colocamos enterrado 2,5 milímetros infraósseo, tá certo? Então, o que nós precisamos saber? Que tem condições de reabsorção que elas podem ser controladas. Tem outras condições que elas perdem, que nós perdemos o controle. E aí, o ideal é você remover o seu implante. Esse é um implante que também coloquei, mas olha como o ombro do implante não tem osso, olha como eu estou com uma condição de epitélio longo, perdendo o osso em volta aqui dessas roscas. Eu já pedi para esse paciente para que eu refaça esse implante, porque primeiro o tecido está muito fino, então agora nessa condição de remover, trabalhar com a manipulação de tecido mole, aumentar isso em altura e aumentar isso em espessura também, tá certo? Então nós precisamos saber que dentro da parte mecânica, então a biomecânica está aqui, trabalhar com ombro microtexturizado, com conexão estável e que tenha ausência de microgap, tá? O microgap ou o que não tenha gap. E eu preciso ter a parte biológica também, que é impedir a bactéria de ficar naquela região, para que eu possa ter o quê? Uma condição de controlar aquela perda óssea inicial, porque se eu não controlo no início, essa perda óssea torna-se descontrolada e eu vou chegar realmente a perder meus implantes, ok? Então notem que a espessura de tecido mole, ela é fundamental. Então eu já falei que em altura, pelo menos 3 milímetros, na espessura também nós precisamos de no mínimo 2, o ideal era termos 3 de espessura, 4 de altura. E quando você tem
um colar polido, né, o ombro do implante. Olha só, esse implante é o implante que possui o quê? O ombro, né, ou esse colar polido. Olha onde o osso vai. Ele vai ancorar na área que é tratada. Para ele é normal, porque ele é um implante como chamado tissue level, é como se eu estivesse colocando outro sistema de implante supracristal, tá? E agora um implante que eu posso posicionar abaixo da crista óssea, que eu vou ter osso chegando no ombro do implante, até o que? O meu transmucoso, se esse daqui não tiver o que? Micromovimentação. Se houver micromovimentação, essa profundidade que eu fiz da colocação do implante vai me levar a uma perda óssea maior do que essa. Esse implante já está pronto para ser moldado e colocar a coroa em posição. Então é importante, né? Espessura de tecido mole e colocação do implante infraósseo. Se é infraósseo, o colar tem que ser microtexturizado. Então notem um outro detalhe importantíssimo, tá? Que é a influência que o desenho do ombro do implante possui para a acomodação desses tecidos. Então vocês notem aqui que eu posso ter um ombro que ele converge para o oclusal, na região do osso cortical. Eu posso ter um ombro de implante que ele é paralelo ao meu preparo do osso cortical, e eu posso ter um ombro de implante que é divergente na região do osso cortical. Então, esse daqui, ele precisa ser colocado supracristal. Se eu colocá-lo abaixo ou ao nível cristal, esse osso vem para a primeira ou a segunda rosca. Esse daqui eu posso posicioná-lo um pouco abaixo da minha crista óssea, mas ele tem que ter platform switching. E aqui já é uma condição mais favorável, que você já tem um desenho convergente para o oclusal, que você já vai colocar um abutment com uma redução em relação do diâmetro do abutment, com uma redução em relação ao diâmetro do implante, ok? Então aqui é fundamental que para esse ombro, que nós vamos falar assim, essa região cervical do implante que seja paralela à crista óssea, é fundamental que eu tenha o que? Platform switching, para que eu não venha ter o que? A salserização. Então esse é um artigo muito importante que mostra o quão fundamental é eu conhecer o desenho do colar dos implantes, tá? Em relação a tecido duro e tecido mole, para que eu possa ter o que? Um sucesso da minha reabilitação implanto suportada, tá bom? Esse outro artigo do Linkevicius, que é muito interessante também, ele colocou implante com hexágono interno, ou seja, ele é butt joint, e ele colocou um outro que ele também é uma conexão cônica, mas olha o desenho do ombro do implante aqui, ó. Tá? Eu não sei, a imagem talvez possa ter ficado pequena, né? Ele é divergente para o oclusal. Então, ó, quando colocou o implante, quando colocou a prótese, e olha como você tem a perda óssea em relação a essa região perimplantar, devido ao desenho do ombro do implante. Então, quando você trabalha com platform switching, você não pode ter esse desenho divergente na oclusal. Ou você vai paralela ou você vai convergente para a região oclusal, para que você possa ter uma posição de osso nessa região. Olha um implante que foi colocado ao nível cristal, um butt joint. Olha quando coloco a prótese, olha depois nessa avaliação de 2 anos, olha como ele tem um desenho dessa região cervical melhor do que esse que tem platform switching, tá certo? Então, não é só ter platform switching que é uma condição para eu manter o osso na região perimplantar. Eu preciso ter o que? Microtexturização, eu preciso ter um desenho de ombro do implante que seja ou paralelo com a cortical ou divergente, tá? Não,
convergente para oclusal e nunca divergente, tá certo? Então notem agora uma condição nos trabalhos de Carguilo, de Vosek, de Cochrane, de Berlunck e de Abrahamson. Quando você coloca aqui em relação à dente, o quanto você vai ter de tecido conjuntivo e de epitélio, 2,04, 1,91. Aí agora vamos ver implantes. Quando eu coloco esse implante em 2, tá? Eu coloco ele aqui com uma condição de colocar abaixo da... não colocar abaixo da crista, e quando eu coloco abaixo da crista, olha o quanto eu vou ganhar de espessura de tecido quando nós temos esse implante infraósseo, tá certo? Então, nessas condições é importante eu conhecer essa realidade, que é importante eu trabalhar com estágio único. Olha um outro trabalho do Linkevicis, que avalia também a espessura do tecido, tá? Então você vai avaliar a espessura do tecido mole ao redor de quem? Do ombro do implante, com implantes de platform switching. Então, quando ele teve pacientes, ele fez 2 grupos. Ele fez um paciente com uma quantidade de tecido mole menor do que 2 milímetros, e o outro grupo, o paciente teve uma quantidade de 3 milímetros para cima. E colocou esses implantes ao nível da crista óssea, e todos foram feitos em estágio único. E os implantes que foram colocados com um volume maior de tecido, ou seja, que tinham uma espessura e altura de tecido maior, foram os que perderam menor quantidade de osso na região periimplantar. Tá certo? Então, olhem aqui a colocação dos implantes com uma quantidade de tecido mole maior, colocado abaixo da crista óssea. Olha 2 anos depois, ó. Olha como mantém o nível ósseo. E olha o outro que foi colocado abaixo da crista óssea. Perdão, esse foi colocado ao nível da crista óssea e foi usado uma técnica de tenda. Ou seja, ele colocou os cicatrizadores ou aqueles cover screw de altura maior e fechou o tecido mole. Tá? Aqui já é um outro trabalho, que é a influência da colocação do implante abaixo da crista, com uma quantidade de tecido menor do que o implante que ele está colocando na crista óssea, mas está fazendo a colocação de um transmucoso alto ou cicatrizador e fechando essas duas, coaptando esses 2 tecidos acima desses abutments aqui. Então, quando ele usou um platform switching infraósseo, olha como manteve o tecido ósseo no ombro do implante. Isso é uma avaliação de 2 anos, ó. E quando ele tinha só o tecido mole e mais ao nível cristal e tudo o estágio único, ele teve uma perda óssea maior. Então ele concluiu que colocar abaixo da crista óssea é uma condição favorável para se ter mais osso no ombro do implante, desde que você tenha um tecido de uma espessura mínima. E quando ele aumentou a altura do tecido, ele não conseguiu manter o osso no ombro do implante, quando ele foi colocado equicristalmente, mas mesmo assim ele teve uma quantidade maior de tecido mole. Então, eu preciso de tecido mole, sim, mas eu preciso colocar o meu implante abaixo da crista óssea, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Eu tenho uma condição de tecido mole quase no limite, eu tenho uma ceratinização desse tecido aqui pouco ceratinizado, quase mucosa mesmo, mas nós vamos remover essa raiz. Esses casos muitos já viram, mas é para poder mostrar como que platform switching e infraósseo nos ajuda a proteger a região cervical, a região periimplantar. Então eu vou remover essa raiz aqui, tá? A proximidade aqui no canal
Com o canal mandibular, ela está nessa área aqui. Com o forame mentual, já está bem vizinho ao forame mentual pela região vestibular. Então, a remoção da raiz, tá? Então, aqui foi removida essa raiz. Tá? Removendo a raiz, agora eu tenho espaço para colocação do meu implante em posição, tá certo? A espessura de tecido dentro do limite. E olha lá, o implante colocado infraósseo, o gap foi preenchido, então tem o preenchimento do espaço entre a parede vestibular e o implante, a parede mesial, o implante, a parede distal e o implante. E eu coloquei o que? Em estágio único. Aqui eu coloquei um cicatrizador. Tá bom? E aí, com 6 meses, esse caso antes eu coloquei, com 3 meses eu coloquei o abutment e fiz uma coroa dental provisória em resina acrílica com 3 meses. Esperei mais 3 meses para dar 6 meses, para que o tecido que nós estamos com ao redor desse implante, o biomaterial que foi colocado para o preenchimento do gap e o tecido mole nessa região, possa ter o que? A sua maturação. Não vou colocar uma coroa cerâmica, uma coroa de um material mais rígido nesse implante sem eu conseguir a biologia, sem a maturação desses tecidos. Desculpa. Voltando aqui, ó. Avaliação com 1 ano. A avaliação com 2 anos do implante colocado. Então, notem como o osso vai para o ombro do implante, tá certo? Olha, com 3 anos, aí a mesma radiografia eu dupliquei e fiz uma aproximação para a gente observar o contorno da célula do tecido ósseo nessa região desse ombro do implante. Então, notem que se eu não tivesse uma altura de tecido mole, se eu não tivesse uma espessura mínima e não tivesse colocado ele abaixo da crista óssea, eu poderia ter uma região hoje com um processo de perda de altura ou de volume de tecido mole e tecido duro, ok? Olha, com 3 anos, uma avaliação da coroa em posição, com 3 anos. Isso aqui não foi feito zircônia, foi feito uma metalocerâmica, tá? Olha como mantém a condição desse tecido. Não tem aqui realmente, tem uma ausência de um tecido queratinizado, mas nós temos um tufo de tecido protegendo essa região periimplantar. E agora, 4 anos depois. Esse paciente tem 4 anos de acompanhamento. Olha o ombro desse implante recebendo essa quantidade de tecido ósseo. Tem uma pergunta assim, ó. Não poderia ter deixado 6 meses somente com o cicatrizador e ir direto para a cura definitiva? Sim, poderia. Tá? Vou falar assim, esse caso, né, na verdade, eu gostaria de ter colocado uma coroa no dia da cirurgia, mas na literatura não tem assim um respaldo para implantes curtos, né? Implantes curtos, vamos trabalhar com implantes menores do que 7. Na literatura não tem um respaldo para eu colocar uma coroa provisória, tá? Fazer one abutment at one time com implantes curtos. Então o que eu fiz? Eu deixei os 3 meses para ter já um osso neoformado que pudesse suportar a carga de um dente de plástico, uma resina. Mas é claro que o ideal seria eu ter deixado os 6 meses, aí colocado o abutment, feito uma provisória, aí eu deixaria uma provisória para me dar o perfil de emergência, aí eu deixaria mais no mínimo 15 dias, entre 15 e 30 dias,
para eu copiar aquele perfil de emergência com a coroa. E agora, sim, um caso não muito bonito, é um caso de faculdade que fazemos lá com resinas na mão. Às vezes o paciente não pode pagar o laboratório e quando é paciente de implante, a faculdade não tem convênio com o SUS, então o técnico nos ajudou com essas coroinhas provisórias, mas com o tempo ela foi deteriorando tudo. Mas no dia da cirurgia eu tinha essa condição aqui. Então eu vou colocar um implante para o incisivo lateral superior direito e eu tenho uma depressão aqui, mas eu tenho uma quantidade maravilhosa de tecido queratinizado. Tá certo? Então olha aqui o defeito. Ó. Aqui eu tenho toda uma gengiva inserida e aqui eu tenho a mucosa livre. Então eu vou pôr esse implante, vou colocar abaixo da crista óssea, porque eu gosto de trabalhar com implante de conexão protética cônica e gosto de colocar meu implante infraósseo, tá bom? Então olha lá, colocando o meu implante, então é um implante que tem um ombro tratado, ele não é de colar liso, polido, ele tem microtexturização. E como nós temos o tratamento de superfície aqui, como que o líquido do sangue, ele tem o quê? Uma hidrofilia. Né? Essa superfície ela é hidrofílica, ela não é hidrofóbica, não está expulsando esse líquido. Para mim, isso torna-se perfeito, porque eu já começo a ter o depósito ali naquele coágulo, tá? Formando aquela rede de fibrina, eu já tenho um espaço para migração celular. Então já tenho a rede para formar essa migração celular. Com essa rede vai ter a migração, vai ter uma posição de células e vai ter o que? O espraiamento celular. É tudo isso que a gente quer para buscar o que? Uma osseo-integração mais rápida em tempo menor. Então, aqui o implante colocado. Então, nessa colocação do implante, agora eu vou remover o meu montador. Vou colocar um abutment de standard de 3, de transmucoso. Esse tecido eu vou dobrar aqui para eu poder conseguir ganhar um volume de tecido mole nessa região. Tá? Olha o implante colocado. Ó. Então, notem, aqui é o ombro do implante. Aqui é 1 milímetro, aqui são 2 milímetros, aqui são 3 milímetros, ó. Então eu estou um pouco mais do que 3 milímetros abaixo dessa crista. Vou colocar o meu abutment e fazer um provisório nessa situação toda, para depois o paciente receber as coroas, agora em zircônia. Então o provisório aqui em posição, ó. Olha esse tecido, só não fiz enxerto de biomaterial, foi só o conjuntivo mesmo. Olha como a gente conseguiu dar o volume que faltava. E aí é só agora moldar. Nessa moldagem vem as coroas e depois eu vou fazer a cimentação dessas coroas. Então aqui, olha o perfil que eu consegui. Ah, Valdir, por que você não tirou esses núcleos todo pré-fabricado, antigos, com mais de 20 anos? Cara, eu tentei, a paciente não deixou, e aí é melhor eu não mexer, né? Ah, não é uma paciente de consultório, é uma paciente da universidade, então eu preferi fazer só o que ela me procurou, que era colocar esse implante aqui, né? E depois refazer novas coroas para ela, fiz, e ela ficou satisfeita com o resultado final, trabalhando com coroas de zircônia, tá? Então, essa região aqui, que é a região subcrítica do implante, em zircônia, não pode ser aplicada cerâmica, não pode ser glaseada, ela deve ser apenas polida, tá? E os outros dentes, tá? Preparados naturalmente, que são os dentes da paciente com tratamentos endodônticos, com núcleo pré-fabricado há mais de 20 anos em posição.
Ela me pediu para não tirar, ela já tinha ido em profissionais antes de... se deixar em infraoclusão, qual? O do pré ou esse aqui? Aí agora eu não sei, eu já estou no lateral. Poderia escrever aqui para mim? Era o do pré-molar ou era o do... Deve ser o do pré, né? Ali eu não deixei ele nem em infraoclusão, porque eu não tive estabilidade primária naquele pré-molar. Aí eu preferi colocar só o cicatrizador mesmo. Não travou nem com 10 newtons por centímetro. Acho que é isso, Marcos. Se você está perguntando do pré, é isso, tá? E aqui, né, ó, olha o colar de zircônia. E daqui para cá a cerâmica e o perfil crítico e o subcrítico. Então essa região, né, que é o do perfil subcrítico, ela por volta de 1 milímetro a 2 milímetros, ela tem que ser em zircônia, e a zircônia só pode ser polida, não pode ser glaseada, ok? E a reabilitação cimentada, tá? Esse foi o dia da cimentação. Então, se vocês notarem, olha a quantidade da gengiva que nós temos, um belo desenho da gengiva queratinizada. Tá certo? Isso, perfeito. Perguntar assim, ó, professor, como o ombro do implante é texturizado, o fato dele ficar infraósseo reduz a possibilidade de periimplantite? Sim, porque um ombro texturizado, se você colocar ao nível cristal, e perder osso e ele ficar exposto, você pode tirar o implante. Você não vai limpar aquela superfície texturizada, tá? Então é perfeito. A colocação é infraóssea porque ele tem a texturização e tem que ter platform switching. Então olha agora aqui o nosso implante, ó. Olha o nosso abutment, tá? Quando estava com o transmucoso, olha só o pico da crista óssea do mesial é dado pela distal do central, o pico da crista óssea distal do implante é dada pela mesial do canino. Então, é um caso que eu não quis retirar esse núcleo, olha o tamanho do núcleo, não quis mexer. Claro, se eu tivesse uma lesão periapical, aí eu teria que pedir para o pessoal da endodontia trabalhar, quebrou o dente, colocaria implante. Mas dentro do que a paciente me permitiu fazer e eu concordei porque eu achei que também seria o ideal, poderia ter mascarado aqueles metais com resinas opacas, mas eu achei que ter essa condição de você trabalhar com a zircônia, você ter uma condição de manter a cor uniforme para os 4 dentes, o resultado está perfeito, tá? Então esse é um caso que eu aprendi com o professor Marco Dedidi das 5 vezes que eu fui a Bolonha, e é o que eu sigo, é um professor que me dá suporte e me orienta, e às vezes que eu vou lá, trabalho com ele, trago os materiais. E aqui eu quero mostrar para vocês o quão importante é você ter espessura de tecido, o tecido mole, e quanto isso dá um trabalho bonito, né? Então, é uma área que tem mais de 4 milímetros de altura de tecido mole, e tem espessura e vai ser construída com aquela ponta diamantada em forma de pera. Então, eu vou passar esse vídeo. Eu não sei como que fica vídeo assim, nessas online, se ele trava demais ou não. Qualquer coisa, me mandem mensagem aqui no chat. Então, usando um punchzinho, claro que para fazer essa colocação do punch, já foi medido onde seria colocar com o guia cirúrgico, tá? E agora com essa ponta diamantada em forma de pera,
está se fazendo o quê? O perfil de emergência para se passar o implante. Estão fazendo uso das brocas para perfuração. Olha a altura desse tecido, da crista óssea até o contorno gengival que foi feito. Usando a broca do implante de 4,5, se vocês notarem, ela tem uma marcação amarela aqui, né? Então essa marcação amarela aqui já é uma marcação azul. A azul é que o implante tem 5,5 milímetros de diâmetro e ele tem de altura 6,6. Olha a altura lá que nós temos do tecido mole, da crista óssea até o contorno distal. Então, usando a broca de 2,0 para fazer o preparo. Essa já é de 3,5, a broca para o implante A de 3,5. Na verdade, ela tem 2,9 de diâmetro. Mas como tem essa marcação vermelha, significa que aí é a broca para o implante A ou de 3,5 de diâmetro. A broca que tem essa marcação amarela, ela é do diâmetro de 4,5. A marcação azul, diâmetro 5,5. Outro, implante 5,5 por 6,6 de altura. E agora, para a região do pré-molar, onde foi feita a exodontia, preparo com a broca de 2. E a colocação do implante de 3,5 de diâmetro por 14 de altura. Então aqui, notem que tem o espaço entre o implante, a parede e o tecido mole, e aqui vai ser posicionado o biomaterial, fazendo a medida da estabilidade primária, e os 3 implantes colocados para fazer a reabilitação, já com o perfil de emergência determinado nesse momento. Não foi feito incisão, porque tinha uma quantidade de gengiva ceratinizada muito boa. Olha a condição dela inserida aqui, ó. Daqui para cima é mucosa, mas aqui eu tenho a gengiva queratinizada. Então foi feito com o push. Se eu não tivesse essa espessura, me dando também essa altura, é óbvio que aí teria que fazer uma incisão, fazer um enxerto de tecido mole para aumentar esse tecido para proteção dos implantes, tá ok? A continuação do caso é numa próxima oportunidade. Então, o que eu quero comentar com vocês dentro dessa aula da região periimplantar é que existe o protocolo cirúrgico a ser seguido. Tá? E nós precisamos conhecer quais são esses pontos, né? Quais são os principais tópicos para que eu possa elencar o número de passos para que eu possa chegar aonde? Numa condição de fazer implantes perfeitos. E é isso que eu estou falando com vocês. Tiago, eu uso o BioOS, de preferência o Collagen, tá? Esse protocolo cirúrgico
vai variar, claro, se o implante é imediato ou ele é cicatrizado, ou seja, vou tirar um dente, vou colocar um implante, eu tenho um protocolo cirúrgico para fazer aquela região. Agora, eu estou com um alvéolo cicatrizado e vou colocar o meu implante, o protocolo para fazer a fresagem é o mesmo, mas o cuidado com aquela região que não tem, que tem o gap é de um jeito e aquela região que é justa eu não mexo. Então, isso daí são uns passos que eu estou montando e dentro da Masterclass da semana que vem eu vou mostrar para vocês. E eu repito, na semana que vem a Masterclass só vai ser um ambiente fechado. Então, para que vocês possam estar comigo, há necessidade de fazer o cadastro, tá? Ela não vai ser assim aberta como estavam sendo todas as quarta-feiras, porque eu vou trabalhar numa condição de mostrar para vocês o que eu pretendo fazer, quais são os tópicos que eu gostaria de abordar numa futura oportunidade de um curso. Então, o protocolo cirúrgico, tá, depende se ele é imediato ou cicatrizado e vai depender da quantidade e da qualidade óssea. Outro detalhe importante é que nós temos vários fatores críticos, então nós temos uma diversidade, a gente tem uma heterogeneidade muito grande no nosso trabalho com implantodontia. Então, para eu minimizar os erros, eu tenho que saber qual é o desenho do ombro do meu implante, qual é o formato que ele deve ter. Eu preciso saber aqui qual a conexão que eu vou utilizar, porque essa conexão tem que ter uma alta estabilidade mecânica. Eu não posso ter uma oclusão que tenha micromovimentação, porque ela vai me dar uma falha dessa região perimplantar. Então, o meu implante precisa ter um ombro reto, ou ele tem aquela convergência para oclusal, tá? Ele precisa ser uma conexão protética cônica com alta estabilidade. Eu vou trabalhar sempre com o colar rugoso. Se alguém falar, não, eu só gosto de trabalhar com a condição de ser tiço level, ele é então ombro polido, então eu vou falar para vocês, esse implante tem que ser posicionado supracristal. A única parte que fica dentro do osso é a parte tratada, tá certo? Então, o posicionamento do implante, se vai trabalhar com implante de conexão cônica, ele tem que ser colocado subcristalmente, para eu ganhar maior altura de tecido mole, tá? Nessa condição, ele será platform switching, obrigatoriamente, todo implante de conexão protética cônica precisa ser platform switching. Qual será o desenho do meu abutment em relação a formato e altura? Por quê? Se vocês perceberem como eu tenho trabalhado, eu gosto de trabalhar com implante que a gente chama de standard, é um abutment de estoque, que você já compra. Então ele tem um perfil de emergência, que é o transmucoso, e depois ele não tem o quê? O formato daquela região subcrítica, ele é feito com o quê? Ele é feito com o desenho da zircônia, da coroa protética. Quando você tem a condição de trabalhar, às vezes, com CAD/CAM, você pode fazer um abutment customizado para o seu paciente. E aí o que você vai fazer? A sua linha de cimentação talvez seja mais para cima, né? Ela não vai ficar tão profunda. Quando a gente utiliza o standard, como no meu caso aqui, que eu tenho um abutment standard, ele é um angulado, quando eu vou cimentar essa coroa, eu faço primeiro a cimentação no meu análogo, para remover o excesso, depois eu levo a coroa sem o excesso para cimentar no abutment. Por quê? Se eu não tenho esse cuidado, eu posso colocar uma quantidade de cimento naquele perfil do meu abutment, na região do transmucoso, tá certo? Então isso é importantíssimo. Outro detalhe, alguns abutments, e principalmente a Bio Horizon, ela tem abutment com tratamento no transmucoso, com laser. Então ela tem o abutment também com tratamento de superfície, para maior ancoragem. Então olha aqui, estamos falando de um implante com ombro microtexturizado que tem
um bisel, né? Então ele tem uma condição de fazer convergente para oclusal, tem platform switching, tem transmucoso, para que eu possa fazer o meu perfil de emergência aqui, tá? Na região do perfil subcrítico. E essa já é uma coroa inteira de zircônia. Essa já aqui é uma coroa de zircônia. Ela não tem o quê? Ela não tem estratificação, tá certo? Eu tenho que saber o torque do meu implante para poder fazer o carregamento com o one-abutment at one time. Se eu tenho acima de 30, eu faço o one-abutment. Se eu não tenho, aí eu prefiro ser mais cauteloso e deixar com um abutment de cicatrização e esperar a osso-integração, ok? Eu tenho que saber qual é o biótipo do tecido mole. Então, o meu tecido mole tem direção. Vamos falar assim, ele tem endereço. Eu preciso ter a altura ideal de 4 milímetros, a espessura ideal de 3 milímetros, para que eu possa formar uma coifa de um tufo de tecido que vai proteger o osso que vai até o ombro do meu implante, fazer um selado biológico e impedir que a penetração de bactéria e também, às vezes, impedir trauma quando se usa um fio dental e o paciente tem uma maneira mais agressiva de usar o fio para não machucar aquela região e não permitir a entrada da bactéria, tá certo? Então é o biótipo do tecido mole, a altura do tecido mole, espessura do tecido mole e, claro, gengiva inserida. Não dá para fazer implante em mucosa, ok? Então o que nós buscamos é isso, é trabalhar com a colocação de um implante no dia da cirurgia, colocar um abutment, colocar uma coroa, tá? Olha com 45 dias, olha o nível no ombro do implante, ó, com 14 meses e com 24 meses. Então existe toda a literatura fazendo o embasamento científico para chegar nessa condição. Tá? O que você quer é esse tufo de tecido mole aqui, ó, protegendo do ombro do meu implante, é o que eu tenho o osso. Vamos falar que eu tenho 1 milímetro, 1,5 milímetros de osso, aí eu vou ter esse tecido mole aqui por volta de 2 milímetros até chegar no contorno da adaptação dessa coroa e nós temos uma altura para mesial, uma altura para distal vestibular, protegendo o quê? A região periimplantar. Então, sabendo dessas condições, que eu vou trabalhar com um implante que tem platform switching, que tem altura de transmucoso, eu tenho espaço para crescimento tecidual, que nada mais é do que o nosso chamber, tá? É o chamber concept dentro do one abutment at one time, tá? Nessa condição que foi o caso que eu mostrei agora para vocês, é o que? Um implante colocado, preenchido com biomaterial gap, colocou-se um abutment de cicatrização ou um cicatrizador, deixou por um período para ter a osso-integração, coloquei um abutment, fiz uma coroa provisória, aí com 6 meses moldei para entregar as coroas em cerâmica, tá certo? Então o que eu quero é proteção da região periimplantar. E temos o que? Regras para seguir, porque é uma região que tem uma diversidade, ela tem uma heterogeneidade muito grande. Então eu tenho que conhecer e isso tudo é feito no meu exame, tá certo? Hoje eu montei realmente uma aula para ser exata no período de 1 hora. Sempre eu tentei e nunca consegui. E volto a convidá-los para a semana que vem conversarmos um pouco agora numa apresentação de um produto dentro da Masterclass, que será no dia 27/5 às 21 horas. E repito, ela vai ser feita num ambiente fechado, não vai estar mais aberto assim. Então, quem não se cadastrou, tem o link agora aqui. E espero vocês na próxima
quarta-feira. Alguma dúvida? Muito obrigado pelos meus seguidores fiéis. E qualquer problema assim de natureza, de resolução de algum caso clínico, tem aqui meu e-mail e tal. Vocês podem ir no meu e-mail, podem ir no direct também, que lá nós podemos conversar, e tem minha página aqui na internet, tá? Grazie mille, Carmelo. Ci vediamo nella prossima settimana. Obrigado, Juliano. Obrigado, Nishoka. Obrigado, Marcos. Obrigado pela companhia. Obrigado pela presença de todos novamente. É um prazer estar aqui com vocês. E nos vemos Ô, Bellini, um abraço. Muito obrigado. Ok, nos vemos lá na Masterclass. Daniela, obrigado, Dani. Tiagão, valeu, Tiago. Graças, Davi. Muitas graças. Obrigado, meu amigo. Você me ajudou muito ontem na aula com o pessoal do Chile. Muito obrigado mesmo. Valeu, Nayana. Obrigado. Obrigado a todos que estão me dando esse apoio. E Andréia, valeu, Andréia. Obrigadão mesmo. Então, gente, eu vou me despedindo aqui agora de vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.